Shalom, shalom do avivamento, santos, eleitos, ungidos, separados. Sempre cumprimentarei a todos os ouvintes que fazem parte deste canal aqui, Dimensões do Espírito, desta maneira. Até também cutucando, como diz na minha terra, cutucando aqueles que são plenamente só simpatizantes ou curiosos, no bom senso, acerca da fé. É necessário realmente se voltar para Yeshua, se voltar de fato para o Salvador necessário, e é por meio dele que alcançaremos a morada no céu. Então nós estamos aguardando no Senhor, pois a temática deste exato momento é continuando aquilo que eu disse: religião ou relacionamento? Religião ou relacionamento? Você decide. Religião é aquilo que eu já tratei com você. É um sistema. E tudo que é sistema começa aparentemente bem, tendo suas exigências práticas, comportamentos, costumes, tradições, mas em contrapartida é opressora. Principalmente dependendo da forma de religião que ela é. Tem delas que exigem tanta coisa que não precisa tanta coisa. E tem delas que, por mais que tenham um bom senso para com o próximo, por mais que tenham um bom senso para com a comunidade, mas não significa muita coisa, porque simplesmente só está na esfera da terra. As religiões, na maioria delas, ou em todas elas, estão fortemente presas à esfera da terra, enquanto outras estão coligadas com o império das trevas. Já tem outras que diretamente invocam as forças das trevas e são terríveis. E nenhuma delas consegue invocar o Deus Todo-Poderoso. Enquanto o relacionamento, que é importante o ser humano entender que relacionamento só existe quando o homem reconhece Jesus na vida, porque o que faz separação entre Deus e os homens, Isaías 59, versículo 2, é os nossos pecados. É o que faz separação entre Deus e os homens, é os nossos pecados. Quando o homem carrega seus pecados, isso impede de ter um relacionamento mais em aproximação ao Criador. Por isso que antes de se aproximar, é preciso que falar para Deus: Senhor, eu te adoro. E em meio a minhas fraquezas e meus pecados, eu confesso os meus pecados. E pecado tem nome. E vai citando os nomes dos pecados: adultério, masturbação, bebedeira, prostituição, adultérios, pecados que não somente são exercidos no físico, exercidos numa consumação vista, mas que são praticados ocultamente no coração, aonde ninguém vê e ninguém sabe, só Deus e a própria pessoa. Então, o relacionamento começa quando o homem começa a parar de olhar para os seus limites e começa a olhar para o braço forte do Senhor. E além do mais, começa a olhar quem Ele é e o que Ele pode fazer do que Ele já fez ali na cruz. Então o relacionamento começa quando o homem entende que sem Deus nada se pode fazer. Então, através daí, quando o homem se quebranta e muda o seu coração, ele começa a entender que religião não passa de conversas ou de situações que causam divisão. As maiores situações que têm causado morte nos tempos bem antigos tem sido a religião, e em forma tão alinhada com a política. A política e a religião foram os que mais mataram pessoas nos séculos passados. Isso é de extrema vergonha, tanto isso em diferentes países, tanto asiáticos quanto países europeus e países africanos, aonde realmente surgiram o berço da civilização. E isso se espalha por todas as Américas e por toda a região da Oceania, que é falado de Austrália. Precisamos compreender que o relacionamento com Deus é de extrema importância. O que o homem perdeu no jardim do Éden, através de um só pecado, abriu-se um portal para terríveis consequências, desgraças, misérias, morte espiritual e morte física. Mas também demônios e maldições sobreviveram sobre a vida dos homens e sobre toda a terra. Daí a terra sofre, a natureza sofre e todo ser que respira sofre. Mas através de alguém que se compadeceu da humanidade, manifestando
assim diante do pai, dizendo, o pai disse, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E agora, quem há de ir por nós? E o próprio alguém ali ao redor do pai se manifesta, pondo de pé à sua direita e diz, eis-me aqui, meu pai, envia-me a mim. Palavra essa que Isaías reflete no encontro profético do seu chamado, em Isaías capítulo 6. Logo depois que ele presencia tudo aquilo que ele viu na visão e que o anjo vem, o serafim vem com a tenaz e queima os lábios dele. Ele reconhece que ele é impuro e habitando num lugar com pessoas impuras. Então não havia diferença para nada se ele estava vivendo da mesma forma. Então, quando ele é purificado e santificado, ele se desperta clamando, porque ele repete a expressão do que ele viu na eternidade passada. Ele viu o próprio Filho se levantar e se expressar ao Pai, envia-me a mim. Então, nesse envia-me a mim, Jesus apareceu lá 700 anos depois. Apareceu justamente através de uma mensagem liberada pelo anjo Miguel, pelo anjo Gabriel, e Maria foi a agraciada por esse momento, por esse evento. Então, 9 meses depois, Jesus é concebido, dado à luz a essa criança maravilhosa, e ali estava uma nova história, um novo tempo sendo restaurado na vida dos homens. E os homens não entenderam, nem os próprios pais biológicos de Jesus. Mas, mediante os 30 anos que ele começa o ministério, começa a revolução das trevas contra a luz. A revolução de uma forma intensa, porque quando a criança nasce, as trevas se abalam, por causa de Herodes, que queria adorar a criança, e os magos não voltam para o mesmo lugar, por causa de uma revelação, para que ele não voltasse para o mesmo lugar. O que eu quero dizer, resumidamente, que Jesus veio trazer novamente uma forma do homem ter relacionamento com seu Criador, relacionamento com o Pai. É por isso que quando ele começou seu ministério, ele perguntava sempre, a tua fé te salvou. E sempre ele perguntava, ou então ele testemunhava, que não foi ele que curou profundamente, mas a fé da pessoa que tocou no sobrenatural do Pai, a fé da pessoa que tocou na presença de Deus, a fé da pessoa. Então, Deus começou, através de Jesus Cristo, procurar restaurar o relacionamento. E relacionamento que é tão importante entre o homem e Deus é por meio da sua fé. Por isso que é preciso abandonar a mentalidade de religião e saber lidar com o relacionamento que Deus tem por meio de Jesus Cristo. Então, não que você entenda mal, mas religião não passa da esfera dos homens. E o cristianismo se tornou uma palavra religiosa ou religião devido à estatística dos homens. Porque cristianismo vem da palavra cristão, e cristão só aparece uma vez lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não é porque é cristão que porque é cristianismo, simplesmente. Mas entre os cristãos tem que se encontrar realmente pessoas que nasceram de novo. E somente os que nasceram de novo não fica preso a um sistema que os homens implantaram, aos ismos, à religiosidade que os homens implantam, e procura viver uma novidade de vida em Jesus Cristo. É por isso que os que estão realmente no meio dos cristãos ou no cristianismo, é preciso ter consciência se de fato nasceu de novo. Então, na verdade, Jesus não está procurando religião, porque nos seus dias já tinha várias religiões. Ele veio trazer novidade de vida, relacionamento com o Pai, por meio da fé. Tá certo? Um forte abraço. Aqui é uma simplificação de tudo aquilo que, na verdade, nós devemos ter consciência e executar com excelência no Senhor. Um forte abraço. Shalom do Avivamento.